Nesse vídeo eu vou ajudar você a criar uma estratégia para criar uma carteira de investimento do zero, especialmente para a pessoa que ainda não tem uma estratégia definida e tem uma renda baixa e ainda não encontrou o caminho, né, para estar fazendo uma estratégia de criação de riqueza e de patrimônio através das ações, tá? Do mercado de capitais. Bom, só lembrando, todas as dicas, informações que eu estou dando nesse canal é exclusivo para ajudar você a pensar, a refletir, a você criar sua própria estratégia de investimento. Eu não estou indicando nenhuma estratégia, nenhum ativo específico, né? É sempre de forma didática para ajudar você a refletir e fazer melhores escolhas na sua vida financeira, tá? Bom, primeiro passo eu vou falar um pouquinho sobre a reserva de emergência. Por que é tão importante você criar uma reserva de emergência? A reserva de emergência, para quem ainda não entendem o conceito e para que serve, ela é ideal, né, para você criar uma poupança, fazer um planejamento financeiro, guardar um percentual da sua renda todos os meses, até você formar uma renda média de um ano do que você ganha atual, né? Por que é importante você ter essa quantidade? Caso surgir uma necessidade de emergência, você tem uma fonte, uma renda extra que você possa estar cobrindo esses seus custos adicionais que não estavam no seu planejamento. Pode ser uma viagem, pode ser uma cirurgia que você precisa fazer de emergência e o plano não cobre, pode ser de repente quebra um carro e o seguro não cobre, de repente acontece algo que não estava dentro do cronograma e aí você precisa desembolsar valores extra, né? Então é muito importante. Agora, como você criar essa reserva? O ideal é você ter pelo menos um ano né, do valor que você recebe. Então vamos pegar uma continha aqui. Se você recebe, por exemplo, uma renda de 10 mil reais, é o ideal você ter 120 mil reais pelo menos. Mas como que você vai criar essa reserva? Então todo mês, né, você está tendo renda, você vai guardando um percentual até você chegar aos 120 mil, que é o ideal que você precisa. Digamos que você tire lá 5% do valor que você ganha e você coloca nessa reserva, até você formar esse montante de 120 meses, né? E aí, outra parte, você vai tirar 20% da sua renda para fazer os investimentos. Então, você pega, se você ganha 10 mil, por exemplo, então você tira 2 mil reais, que é para você comprar ações, e você tira 5%, né, desse valor, que seria R$ 1.000, para você comprou essa reserva de emergência. A reserva é importante porque você está poupando para o futuro. Se surgir uma emergência, você tem essa reserva que não vai deixar você passar aperto e nem apuro, né? Então você vai ter uma qualidade de vida normal. Então é muito importante que você tenha essa reserva para que você não passe nenhum sufoco, tá? E não tire de jeito nenhum, somente para essa finalidade, tá? A carteira de investimento. Então, digamos que você tem a renda de 10 mil, mas não está conseguindo poupar, né, de alguma maneira. Então, como que é interessante você fazer? Então, o ideal é você pegar entre 10% e 20% da sua renda, e aí primeiro você tira esses 20% da sua renda para investimento. Aí você faz os investimentos. O restante aí você vai dividir para as outras coisas que você tem de despesas, né, recorrentes, como água, luz, telefone, transporte, lazer, educação, etc. E tal, tá? Então você fazendo dessa maneira, primeiro você tira. Caso você não tirar primeiro, dificilmente você vai conseguir formar essa poupança, né? Porque o dinheiro nunca vai sobrar. Se você ganhar 10 mil, você vai gastar todo o dinheiro. Se ganhar 20 mil, vai gastar todo o dinheiro. Se ganhar 100 mil por mês, você vai gastar. Porque na prática, você melhora a qualidade de vida que você tem, melhora a questão de moradia, melhora a questão do carro. Você tem um carro de 100 mil, aí você já compra um de 200. Você tem uma casa de 1 milhão, você já compra um de 2 milhões. E aí os custos, eles sobem drasticamente. Toda medida que você toma, ele sobe. Porque na prática, o que faz você juntar dinheiro não é a quantidade
o valor que você ganha mensal, e sim a disciplina que você tem, a maneira que você lida com o dinheiro, as decisões que você toma todos os dias é o que vai fazer você ter sucesso ou não ter sucesso nessa busca, né, de juntar um capital para planejar a sua aposentadoria no futuro. Então, o seu comportamento é determinante. Então, não é o valor que você ganha. Se ganhar R$ 2.000 por mês, mas se você tiver disciplina, lidar muito bem com o dinheiro, você gastar menos do que você ganha, por exemplo, você vai conseguir ter sucesso. Agora, tem pessoas que ganham 20 mil e não conseguem fazer poupança, não conseguem guardar dinheiro. Então, é o problema do comportamento. Não é à toa que 1% da população, elas são mais ricas, né? E 99% não são. Por quê? Primeiro, essas pessoas que não são bem-sucedidas financeiramente, porque elas querem prazer de imediato. Elas querem gastar tudo que ganha de imediato. Elas não estão preocupadas em poupar para o amanhã, né? E as pessoas que conseguem poupar fazem exatamente o oposto. Elas vivem muito bem o presente, elas escolhem um tipo de vida que dá para custear, dependendo do valor que ela ganha, do salário que ela ganha. Isso inclui morar numa região mais simples, comprar um carro mais simples, até você conseguir formar aquele patrimônio ideal, que ele começa a pagar uma renda suficiente para você ter o conforto que você precisa, tá? Então, as pessoas têm muito dinheiro, ela tem muito dinheiro porque ela poupou muito dinheiro no começo da sua vida, né? Então, por isso que hoje ela tem muito dinheiro. E as pessoas que não têm, elas vão sempre reclamar da mesma coisa, que elas ganham pouco, que não têm dinheiro, mas na verdade foi elas que não fizeram planejamento financeiro certinho, correto. Por esse motivo falta dinheiro na casa. Então, se ela fizer um planejamento, ela organizar as finanças de maneira correta, tomar decisões sempre assertivas nesse conceito de gastar menos do que ganha e sempre poupar, tirar um percentual antes, né, para fazer os seus investimentos, é provável que, se ela fizer mensalmente todos esses aportes, num período de 20, 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, você vai com certeza juntar um patrimônio extraordinário. Então, é muito importante você ter atenção a esses detalhes. Parece simples, né? Dá a impressão de que qualquer pessoa consegue fazer, mas não é tão simples colocar em prática, né? A maneira que você lidar com o dinheiro conta muito. Então é importante você dedicar, fazer esforço, estudar, né? Verificar, acompanhar aquelas pessoas que já fazem isso há muitos anos e que conseguiram sucesso também fazendo isso há muitos anos, e começa a ler mais, né, sobre esses assuntos, pesquisar mais sobre empresas, até você conseguir estar entre as pessoas mais ricas do país ou do mundo, se for o seu desejo, tá? Então, outra parte extremamente importante é a diversificação. Por que é importante você fazer a diversificação dos seus ativos? Porque caso você tenha uma perca em um ativo, os outros ativos estão saudáveis, né? Então você não tem uma perca financeira muito grande. Vou te dar um exemplo aqui. Você tem uma cesta, né, de ovos, de 12 ovos. Né? Então você cria uma carteira de investimento diversificada. Você não coloca os 12 em uma única cesta. Então você cria 4 cestas, né? Nesse exemplo, 4 caixinhas. Coloca 4 ovos em cada, coloca 3 ovos em cada caixinha de 4. Né? Se uma dessas caixinhas quebrar, você tem apenas 9 ainda ativo, né? Só perdeu uma. Agora, se você colocar todo em uma única caixa, você perderá todo o seu patrimônio. Então, é muito importante a diversificação, tá? Outra coisa que é extremamente importante é você somar 2 coisas. Uma que você gosta de fazer, né? E a outra que você entende o que está fazendo. Então, quando você soma essas 2 coisas, você gosta muito de fazer e você também entende muito daquilo que você quer fazer. Então, com isso, você tem a soma de algo extraordinário e pode fazer total diferença no resultado dos seus investimentos. Então, na prática, você vai escolher empresas que você entende, né, do assunto daquela empresa, você conhece a fundo todos os segmentos, né, conhece o mercado, você conhece todas as situações de produção, você conhece toda a situação
mercadológica, de clientes, você conhece o perfil do cliente, você conhece a região que você atua, então você conhece tudo sobre a empresa, né? Conhece os relatórios financeiros da empresa, vê que é uma empresa lucrativa, aí você começa a pesquisar um pouco mais a fundo até você selecionar se ela está apta ou não está apta a entrar no seu grupo, né, de investimentos. Se você entender que está apta, aí você coloca ela dentro da sua empresa para fazer, compor o seu grupo de ativos financeiros, né? E aí você vai diversificar. Então, a diversificação é muito importante por causa desses detalhes, tá? Agora, até aqui tá tudo bem? Se você tiver alguma dúvida aí, comente lá, manda mensagem nos comentários que eu responderei com o maior prazer para você, né? Agora, o mundo dos negócios, das empresas, ele detém conhecimento que são muito importantes, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa muito rica que não tenha estudado muito. Normalmente, salvo raríssimas exceções, eu até nem conheço, mas todas que eu conheço são muito estudiosas, elas estudam muito sobre aqueles ativos para ela ter um diferencial competitivo quando faz comparação com o mercado que ela atua. Então, se você é dono de uma empresa, de um setor, tem 5 empresas que fazem a mesma coisa que você. Então, para você prosperar, você tem que criar um diferencial competitivo, né? Você tem que criar uma estratégia diferente das pessoas que estão no mesmo mercado que você, para você sair na frente, você ter um diferencial, para que as pessoas conheçam entre as 5 empresas, você é a melhor empresa. Então você precisa criar um diferencial competitivo, né? Caso você não tenha esse diferencial competitivo, você vai estar lutando, brigando cliente a cliente, e aí você cria uma estrutura de custos alto, né? Porque você tem que reduzir a margem, porque você vai investir mais para divulgar, para tentar buscar esse cliente para você. Agora, quando você tem um diferencial competitivo, o próprio cliente vai ser advogado da sua marca. Ele vai indicar boca a boca a sua marca sem precisar fazer uma divulgação em massa de marketing, uma campanha publicitária de marketing pesada para conhecer a sua marca. Então, você tendo o seu cliente como principal divulgador, como principal advogado para defender a sua marca, para indicar para os amigos, você pode ter certeza de que a sua empresa terá mais sucesso do que as outras concorrentes, né? Então, mas para você ter essa marca, para você ser reconhecido como a melhor das 5 empresas nesse exemplo, você precisa entregar mais do que você promete, né? Se você prometer algo, você entrega sempre um pouco mais, sempre surpreende o cliente, sempre cria uma maneira de encantar o cliente, né? Para que ele fique super satisfeito e aí sim ele começa a divulgar a sua marca gratuitamente, ele começa a ser o advogado defensor ferrenho da sua marca em prol de um objetivo muito importante para você, que é gerar fluxo de caixa e manter a sua empresa no mercado de uma maneira estruturada, muito bacana, tá? E as empresas que são melhores são aquelas empresas que têm forte geração de fluxo de caixa, né? Elas geram, né, quando você pega lá no DRE da empresa, tem a receita menos o produto, né, ou o produto vendido, aí você tem os impostos, aí você tem o EBITDA, quanto essa empresa é capaz de gerar caixa, né? Ali você sabe se a operação da empresa ela é capaz de gerar caixa para o seu negócio. Se você descobrir que é capaz, né, e ela tem aí outros fatores importantes, o nível de endividamento é extremamente importante você analisar. O nível de endividamento é interessante até certo ponto, mas se tiver muito endividada, qualquer crise que essa empresa passar, você vai ter dificuldade. Ou o mundo, né, cai uma crise econômica, ela não vai conseguir sustentar por um longo período uma crise financeira, porque o custo do dinheiro que ela está pagando de endividamento é muito alto. Então, o ideal é você ter um gestor experiente, que esse gestor vai criar uma estrutura de capital ótima, ou seja, cada empresa, cada negócio tem o seu perfil ótimo, né, de negócio, e aí ele vai combinar, e aí sim você vai ter sucesso, tá? Outros fatores extremamente importantes, além de, nós falamos já
de marketing, né? Que é importante você ter uma boa comunicação, um bom planejamento, tanto financeiro quanto de vendas, né? Nós falamos também que é importante ter um gestor competente, de muita qualidade, para que ele consiga ver além dos olhos, né? Ele consiga ver além, à frente do nariz. Vamos brincar um pouquinho, né? Ele precisa ter uma gestão muito eficiente. A parte contábil, né? Então é importante você ter um diretor financeiro eficiente, um presidente eficiente, para que ele consiga não ver apenas os números, né? Ele conseguir ver além dos números, né? Porque os números às vezes representam algo, né? Então você tem que conseguir enxergar além dos números. Você tem uma oportunidade no mercado, vou te dar um exemplo. Digamos que tem uma rua, você passa essa rua todos os dias, há 10 anos, né? Você não vê nada de extraordinário lá. Mas se passa uma pessoa visionária, ela vai passar e vai ver uma grande oportunidade e vai montar um negócio naquele local onde você passou a vida inteira. Você não viu porque você não tinha essa expertise, não tinha esse conhecimento, não tinha esse feeling, né, para enxergar a oportunidade. Mas se a pessoa tem esse feeling, ele vai ver de fato a oportunidade e certamente vai ganhar dinheiro com isso, né? Então você tem que colocar a empresa no seu perfil que tem forte geração de fluxo de caixa, que tem menos volatilidades, que tem menos endividamento, né, que não tenha tanto endividamento, né? E são empresas que são fáceis, né, de você entender o sistema de gestão dela. Porque tem alguns produtos, algum tipo de negócio que é muito complexo. Quanto mais simples, é melhor você ter a compreensão e o entendimento, tá? Bom, até aqui, como vocês estão? Tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar, que faz sentido para você? Agora, se fizer sentido, você vai compartilhando aí com seus amigos, caso ainda não seguir, siga, por favor, tá? E eu vou mantendo vocês com o máximo de informações para ajudar você a refletir melhor, tomar a melhor decisão, tá? Ainda na parte de contabilidade, é extremamente importante você analisar todo um contexto geral da companhia, tá? Inclusive, todos os indicadores financeiros que for possível, você dá uma analisada, é muito importante. Os indicadores financeiros, contábeis da companhia, é importante analisar. Ele vai ver o passado da companhia, como aquela empresa foi feita, a gestão financeira dela até aquele momento, né? É claro, quando você comprar uma ação, aquele passado não vai refletir no seu resultado, mas vai dar para você ter uma ideia, né, se essa empresa está no caminho certo, está sendo bem gerida, quais foram os resultados que ela trouxe até aquele momento, né, e a partir daquele momento você consegue estimar o futuro da companhia, se ela é uma empresa capaz de gerar caixa, né, que possam trazer lucros, dividendos para você. E aí você vai fazer aquela análise se ela dá para ela entrar ou não no rol das empresas que você vai estar gerindo, né? Hoje existem diversos mecanismos de você fazer uma avaliação, né? Mas hoje o Excel, por exemplo, a calculadora financeira, por exemplo, você consegue ter um panorama rápido, né? Para ver se essa empresa é capaz de gerar fluxo de caixa para você, tá? Então você imagina o valor inicial, né, que você vai dar de entrada, que você vai comprar de ações, e os valores que você vai estar aportando mês a mês, né, no futuro, você vai criar uma estratégia, tá? E vai verificar o que essa empresa pode trazer para você. Você dando aquele montante de entrada para investir naquele negócio, quanto tempo vai levar para você receber todo o valor e começar a receber dividendos, recebendo valorização do seu patrimônio, né? Então, você pode medir isso através da VPL, tá? Pode medir através da TIR e tem do Payback também, para você medir essas três coisas. Os principais diretores financeiros no mundo inteiro mais usam essas ferramentas para fazer uma análise de viabilidade econômica e financeira do seu negócio, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, você me fala que eu gravo um vídeo com alguns exemplos e aí você vai ver que é bem simples, né? Você pode estar fazendo tanto na calculadora financeira, né? Uma dessa aqui, ou no Excel. É bem simples de fazer. Hoje os programas, eles ajudam, né? Nos ajudam com essas ferramentas incríveis, né? E que possa trazer um retorno rápido para a gente de um cálculo que a gente precisa fazer, tá? É claro, para fazer uma avaliação, você precisa avaliar todo o contexto geral, né? Mas para você ter uma breve
para entender um pouquinho mais sobre aquela companhia, se ela pode ou não ser selecionada para participar da seleção do seu portfólio, é um grande começo. Bom, no mais, quero agradecer a você pela sua atenção de sempre, agradecer a você por estar assistindo até aqui nesse momento, né? E dizer que, caso vier surgir dúvidas, que você mande a mensagem nos comentários, você comente, você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e que esse conteúdo possa ajudar mais pessoas, tá? Se você fizer dessa maneira, eu vou ficar muito grato e muito feliz. Agora, caso você ainda não me siga, siga por favor, para que você possa receber em primeira mão os conteúdos, né? Ative o sininho para que a gente possa compartilhar ideias, compartilhar conhecimento com você, e aí para nós é sempre motivo de muito orgulho. E se estiver fazendo sentido, compartilhe com a gente, né? Comente lá se faz sentido, se não faz sentido. Para mim, esse feedback é muito importante. No mais, um forte abraço, desejo muito sucesso a você. Até mais.